Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra nesta Quinta-feira Santa, com a comemoração da última ceia de Jesus com os discípulos, onde ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial, e também dando um exemplo de humildade, lavou os pés de cada um deles, mostrando que, para Deus, o serviço prestado aos outros é o símbolo máximo de poder. Os textos bíblicos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao 20, Evangelho segundo João, capítulo 6 e Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 ao 15. E chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que padeça, porque eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Em seguida, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ao aproximar-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus lhe respondeu: O que eu faço agora não compreendes, mas tu compreenderás depois. Então Pedro lhe respondeu: Nunca me lavarás os pés. E Jesus lhe disse: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro então respondeu: Senhor, se é assim, lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe disse: Aquele que está limpo não precisa lavar senão os pés, pois já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus disse isto porque sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou novamente as suas vestes e sentou-se à mesa. E disse aos discípulos: Entendeis bem o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quinta-feira Santa, véspera da paixão e morte de Jesus na cruz do Calvário, onde ele deu sua vida por nós para nos libertar da escuridão do pecado, das garras do diabo, livrando-nos da morte eterna. Entre muitas coisas mostradas nesses textos dos evangelhos, eu gostaria de ressaltar algumas delas. Jesus senta-se à mesa para comer a última refeição com os discípulos. Ele sabia, como diz o Evangelho, que estava chegando o momento da sua volta para o alto, de onde viera o momento de passar desse mundo para o Pai. Então ele diz: Desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que padeça, porque não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus pôs-se à mesa para comer a ceia pascal com os discípulos. Tomou o pão, agradeceu ao Pai, partiu-o e deu-o a todos, dizendo: Isto é o meu corpo,
que é dado por vós. Prestemos atenção nas palavras ditas por Jesus. Ele não disse, isto representa o meu corpo. Não, ele disse, isto é o meu corpo. E em seguida disse também, fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele mandou que o seu discipulado, a sua igreja, repetisse este seu gesto e essas suas palavras através dos tempos. Este é o significado das palavras ditas por ele. Fazei isto em minha memória. Esta foi a ordem dada por ele naquele momento. A seguir, tomou o cálice com vinho e disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aí está a instituição da Eucaristia, não como algo que representa o Senhor, mas como uma forma real e viva da sua presença entre nós. Isto nos remete diretamente para o que ele disse no discurso que fez na sinagoga de Cafarnaum, quando disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, pois o pão que eu darei é a minha carne, para que o mundo tenha vida. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aí está, pois, a Eucaristia do Senhor, que no seu infinito amor por nós sacrificou o seu corpo na cruz, derramando todo o seu sangue, mas quis ficar realmente presente entre nós através do pão e do vinho da Eucaristia, para nos fortalecer na caminhada e nos ajudar a transpor e a superar todos os obstáculos. Quando voltava para o Pai, ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na ceia eucarística, ele nos afirma, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, pois o pão que eu darei é a minha carne, para que o mundo tenha vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome ou sede. Na Quinta-feira Santa, celebramos também a instituição do sacerdócio ministerial, que começou a existir na última ceia, no momento em que Jesus disse aos discípulos, fazei isto em memória de mim. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, de poder repetir o seu gesto e suas palavras, que garantem a sua presença real e verdadeira no pão e no vinho da Eucaristia. Fazei isto em minha memória, o Senhor nos mandou. Finalmente, na Quinta-feira Santa, também recordamos o grande e maravilhoso exemplo de humildade e serviço que Jesus nos deu. Ao terminar a ceia, momentos antes de ir para o Jardim das Oliveiras, onde seria preso e seria conduzido ao Supremo Tribunal para ser condenado à morte, seria torturado e morto na cruz, momentos antes, Jesus se levantou da mesa, colocou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e fez aquilo que os escravos da época faziam com seus patrões quando eles voltavam da rua com os pés empoeirados. Jesus lavou os pés de todos os discípulos e ao final perguntou-lhes, entendeis bem o que eu vos fiz? Vós me chamais de Senhor e Mestre e dizeis bem porque eu o sou. Portanto, eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. De tudo isso, chegamos à conclusão de que, segundo o Evangelho de Jesus, a autoridade é serviço. A autoridade não é mandar e os outros obedecerem. A autoridade verdadeira é servir, é ser o servo de todos. Certa vez, os apóstolos discutiam entre si para ver qual deles mandava mais e tinha maior poder. Ao ouvir esta discussão entre os discípulos, Jesus pegou um menino e colocou entre eles e disse, aquele de vós que não se converter e não se tornar igual a esta criança, não entrará no reino dos céus. E disse mais, os chefes das nações têm poder sobre elas e as dominam, mas não seja assim entre vós. Mas aquele que for o maior
seja o serviçal que serve a todos. Amai-vos como eu vos amei, disse Jesus. Ele que é Deus feito homem. Aí está o exemplo que ele nos deixou. Humilhou-se a si mesmo e fez-se servo de todos. Foi humilhado até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de todo nome, e todos nos prostramos diante dele e dizemos de coração sincero: Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Até a próxima, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.